Olá, meus irmãos, meus queridos, meu bom dia a todos vocês. Que a bendita paz de Cristo Jesus esteja no seu coração, no meu coração e todos nós nesta maravilhosa manhã, neste momento, possamos estudar a nossa lição e que nós, através do Espírito Santo, à luz da Bíblia Sagrada, venhamos a compreender esta lição que é tão importante que Deus quer passar para nós. E nesta quarta-feira, a nossa lição diz-me sobre o lucro bruto ou líquido. Quero dizer para você que é um estudo muito importante, nós precisamos entender muito bem, porque Deus sabe como nós temos estudado, Ele realmente deseja que nós sejamos fiéis, sejamos obedientes, sejamos filhos confiáveis. É tudo isso que Ele quer que nós sejamos, e não, queridos, que nós sejamos enganados, né? Ou que nós venhamos fazer aí de acordo conforme, né? Como diz aí o ditado, aquilo que vier ao seu coração, né? Não, nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra, né? Como nosso manual que nos conduz, tá? Quero orar com você neste momento e nós vamos estudar alguns pontos importantes aqui que eu acho que é interessante para nós. Ó Deus amado, querido, nosso Pai, te agradecemos por este momento tão bom, tão assim maravilhoso, estarmos na Tua presença para ouvirmos a Tua voz. Nós o pedimos, ó Pai, que nos dê compreensão e convidamos ao Deus Espírito Santo neste momento para permanecer conosco em nome de Jesus. Amém. Querido, diz-nos sobre o lucro bruto ou líquido. É a nossa lição de hoje, nós iremos estudar 1 Reis 17, 9 ao verso 16. À luz da palavra de Deus, queridos, eu quero mostrar aqui alguns pontos importantes que eu observei e é importantíssimo para o nosso aprendizado, tá? Muito bem. Para o empreendedor, o empresário, ou o autônomo, né? Ou uma pessoa, né, que está desempregada e inventou alguma coisa, desenrolou, não é, alguma coisa, né? Quem sabe abriu aí uma lojinha, uma quitanda, né, um salão de cabeleireiro, enfim, alguma coisa que você desenrolou por aí para você salvar o pão de cada dia. Principalmente o momento que nós estamos vivendo no país tão terrível, né, de falta de emprego, e cada um de nós precisamos correr em busca de alguma coisa para a nossa sobrevivência, não é verdade? E vamos lá. Então vamos dizer que você se tornou um empreendedor. Você abriu aí uma lojinha para você vender alguma coisa, né? Vender uma roupa ou alguns utensílios de casa, né? Ou abrir uma quitanda ou um mercadinho, enfim, alguma coisa você desenvolveu, tá? Como é que deve ser dizimado então aquilo que entrou aí na sua loja, tá? Ou mesmo você que se tornou um vendedor ambulante que anda pela rua vendendo aí de casa em casa. Muito bem. Então, tudo aquilo, queridos, do lucro bruto, tá? Chegou no final do mês, você fez as contas e rendeu X para você, lucro bruto. Mas daí você teve despesa com conta de luz da sua loja, despesa com conta de água da sua loja, despesa com algum funcionário que você tem, né, que você colocou ali para te ajudar, quem sabe despesa de transporte para trazer a mercadoria para a sua loja, tá? Enfim, tudo aquilo, né, que você precisou pagar e não foi lucro para você. Então, queridos, isso não é algo que há necessidade de você dizimar do total bruto, porque não rendeu para você, tá? Então, isso que saiu, um exemplo, você faturou aí 10 mil, mas você teve despesa, né, com
5 mil, 6 mil, 4 mil, enfim. Quanto é que sobrou para você dos 10? Sobrou 6 mil, sobrou 4 mil, sobrou 5 mil, mais ou menos? Então, aquilo que é líquido, tá? Depois que você pagou tudo, pagou o funcionário, pagou, né, o imposto, pagou a luz, pagou a conta de água, que você pagou o transporte, pagou o combustível, enfim, seja lá o que foi, mas que não rendeu para você isso aí. O que sobrou para você foi 4 mil, 5 mil, um pouquinho mais ou menos líquido, então é desse que você vai tirar aí o seu dízimo para levar como um fiel seguidor de Cristo Jesus para a casa do tesouro. Ok? Muito bem, ficou entendido sobre esse assunto? Então vamos partir para o outro ponto, outra observação. Tá? Você é um empregado, trabalha numa empresa, ou é uma empregada doméstica, tá? Ou você é um jardineiro, é um pedreiro, enfim, é um pintor, é alguém que, sabe, ganha aí um dinheiro. Se é registrado, tá? Você tem um salário mensal, não sei quanto aí, tá? Mas para você chegar nesse emprego, se o seu patrão não paga as despesas, por exemplo, de transporte para você chegar lá, como ônibus, como metrô, como trem, não, você está pagando do seu bolso, tá? Ou você usa o seu carro e você tem que pagar o combustível para chegar até lá, você tem que pagar o estacionamento se não tem um lugar para você deixar o seu carro ali com segurança, né? Ou se você está usando o carro para trabalhar e deu um problema no carro e você teve que gastar com peça, com mecânico no carro, né, que você estava indo trabalhar. Então, queridos, isso é despesa que gerou, que não está sendo lucro para você. Tá? Não foi lucro para você. Então, isso é descontado do seu salário, tá? Mesmo que você seja registrado. Tá? Ou quem é empregado doméstico, ou autônomo, enfim. Tá? Tudo que foi gasto, tá? Que não rendeu para você. Então isso é descontado e aquilo que sobrou líquido para você é que você vai efetuar o seu dízimo. Ok? Agora outro ponto importante. Se você trabalha como CLT, sua carteira é registrada, o INSS pode descontar ou não? Óbvio que não. Isso você não pode descontar, mas você precisa devolver o dízimo juntamente com essa fatia aí do INSS. Mas por quê? Queridos, o INSS ele é usado para um fim, né, de saúde, por exemplo, né? Então, quando você fica doente, você está na empresa e você fica doente e você foi afastado da empresa depois dos 15 dias, né? E você entra no INSS, você está sendo beneficiado, ok? Então, é preciso ser dizimado com o INSS, não pode ser descontado, tá? Porque é benefício para você. Então, tudo aquilo que eu estou usufruindo, que é um benefício para mim, precisa ser dizimado, tá? Ou se eu nunca fiquei doente, não precisei, né, em nenhum de usar o INSS, por exemplo, mas geralmente a gente vai e faz exames, né, usando aí os hospitais públicos, então nós estamos usufruindo aí, né, de algo que nós estamos contribuindo, tá certo? Ou com a aposentadoria, né? Você vai ser aposentado, né, pela contribuição. Então é você que está usufruindo disso, tá bom? Muito bem. Então, queridos, nós temos aqui, através do nosso estudo, algo que às vezes é um pouco difícil de compreender. Tem coisas na Bíblia, na verdade, que você vai ler uma vez, vai estudar duas, três, cuidadosamente, vai examinar e você não vai entender. Mas é assim, a palavra de Deus, queridos, você tem certeza absoluta
tá? Que ela é uma verdade absoluta, ok? Então nós aceitamos pela fé. Eu não entendi, mas é a palavra de Deus. Deus me ensinou que eu preciso, pela fé, aceitar a sua vontade. A palavra de Deus não é para questionar, mas é para observarmos, guardarmos, obedecermos. É simples assim, ok? Muito bem. Deus enviou o profeta Elias à casa de uma viúva lá em Sarepta, num vilarejo, uma cidadinha pequena, depois de 3 anos e meio, né, que já estava ali se aproximando, sem chuva nas regiões das terras de Israel, e também as cidades ali circunvizinhas próximas ali estavam sofrendo terrivelmente com aquela seca, que não era outra coisa senão os juízes de Deus sendo derramados pela desobediência do povo de Israel, a quebra da aliança, a quebra da lei de Deus, né? Onde eles estavam ali adorando ídolos, imagens de esculturas, e esqueceu do verdadeiro Deus que mandava chuva, dava o alimento, que dava o sol, né? Enfim, tudo vem de Deus, como nós já estudamos. Mas eles estavam adorando Baal, dizendo que era Baal que trazia prosperidade, fazia com que as plantações, né, produzissem ali os seus grãos, com que a cria dos animais, tudo vinha de Baal, Deus pagão. Então Deus disse, eu vou reter o tempo, não vou mandar chuva durante esse período e vamos ver se Baal vai fazer alguma coisa por vocês. Entendeu? E Deus enviou o profeta Elias na casa de uma viúva, que nem israelita era. E Deus disse assim, ela vai cuidar de você, ela vai te dar pão e vai te dar água. Queridos, uma viúva sem marido, sendo mulher naquele contexto, estava morrendo de fome, ninguém ajudava, não tinha nenhum tipo de ajuda do governo para manter uma viúva naquele tempo, como hoje, né? Com pensão, com aposentadoria, alguma coisa, enfim. Por fim, quando Elias chegou ali, aquela mulher, ela estava pegando ali algumas 2 madeiras, 2 pedacinhos de lenha para, segundo ela, né, assar o último pão que ela tinha de um pouquinho, sabe, um punhadinho de farinha, como diz ela, e um pouquinho de azeite que ela tinha, ia comer com o seu filho e depois ia esperar a morte chegar para morrer de fome. Mas Elias disse assim, olha, além da água que eu te pedi, faça esse pão e traz primeiro para mim. Queridos, nesse contexto ali, o único Deus que ela conhecia era o servo de Deus, Elias. E muitas vezes tem muita gente que o único Deus que ela conhece é você. Se você ama a Deus, serve a Deus e representa a Deus, é o Deus que ela conhece. Tá? Era o Deus que ela conhecia, era Elias. E Elias estava ali representando a Deus. Por isso Elias diz, primeiro você traz para mim. Queridos, no momento mais crítico, mais difícil que você estiver passando na sua casa, seja financeiro, seja, né, uma enfermidade, uma doença na família, seja um problema familiar, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Se você quiser ser vitorioso e receber o milagre de Cristo Jesus. Jesus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Tá? Muito bem. Aquela mulher precisava aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro a mim. Primeiro Deus. Ok? Muito bem. Outro ponto importante, queridos. Aquela mulher diz assim, olha, meu Senhor, em nome do Deus, que é o Deus de vocês, eu digo toda a verdade que eu não tenho na minha casa, senão um único punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Que eu vou fazer um pão, vou comer com meu filho, um bocadinho e ele também, e depois nós vamos morrer de fome. Meus amados, quero dizer para você que aquela mulher, pelo pouco que ela tinha tudo. Porque ela tinha ali um pouco de farinha para fazer um pão, que o pão representa o corpo de Cristo Jesus, ou seja, representa Jesus como o pão da vida.
O azeite que ela tinha ali, queridos, representa o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que uma casa que não tem Cristo Jesus, o pão da vida, que não tem o Espírito Santo para guiar esta família, é uma total desgraça. Não pode aguardar outra coisa senão exatamente a morte. Não tem uma esperança onde, sabe, você possam imaginar assim, olha, eu sei que ainda o horizonte vai nascer para mim, eu sei que ainda há um sol que vai nascer para mim, sabe? Porque se não tiver Jesus na vida, se não tiver o pão da vida que é Cristo Jesus, se não tiver o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, que nos convence que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador, nós não temos outra saída senão aguardar a morte. Mas aquela mulher ainda tinha o melhor na casa dela. Ela ainda tinha um pouco de azeite e ainda tinha um punhado de farinha. Tá? Então, meus amados, no contexto bíblico, tá? O pão representa Cristo Jesus. O azeite representa o Espírito Santo. Eu quero convidar você, neste momento, a ter na sua casa, a pedir a Deus para sempre ter o Espírito Santo e o pão da vida, Cristo Jesus. Você será feliz, a sua casa será uma bênção. A morte não pode passar, a morte não passou naquela casa. Elias disse, você não vai faltar pão para você, não vai faltar azeite para você, não vai faltar água para você, ainda que a seca seja intensa, ainda que a tempestade seja grande, ainda que a provação não é fácil, mas você tem Cristo, o pão da vida, mas você tem o Espírito Santo, sabe, o melhor amigo, você tem a maior riqueza do universo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, que esta mensagem possa te trazer grande esperança, fé, e lembre de uma coisa, a palavra de Deus não é para ser questionada. A palavra de Deus é simplesmente pela fé, para ser obedecida. Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Mais uma lição importante que nós vamos estudar. Que Cristo Jesus, o Espírito Santo, esteja na sua casa, como estava na casa daquela pobre viúva, sabe, que não conseguia ver nada diante da sua frente, senão esperar a morte. Jesus pode fazer um grande milagre por você hoje. Podemos dizer amém, não é? E amém. Até logo. Até amanhã.